Então é o seguinte, eu trago aqui uma mensagem a respeito do meu despertamento, né, como pai, para o problema da educação. E isso veio a partir de um problema pessoal, né? Então, primeiro eu gostaria de contextualizar, né, de que eu nunca fui, a meu ver, à época, um pai omisso em relação à educação da minha única filha à época, né? Então eu sempre me preocupei com essa questão, né, de oferecer a ela a melhor escola, o melhor nível de conhecimento possível, tudo mais, enfim, prepará-la para a vida, né? Como eu acho que um pai responsável tem que fazer, né? Se preocupar com a educação dos seus filhos. No entanto, a minha visão a respeito, a minha noção de educação à época era uma noção comum, né? Eu não estava atento a este problema, à profundidade e à grandeza desse problema que estamos tratando hoje aqui. Então, só de estarmos aqui hoje, eu já homenageio todos os pais, porque vocês já estão despertos. O meu problema àquela época é que eu entendia a escola, né, ou apenas uma boa educação através, né, de uma escola que tivesse um bom nome. Eu fui educado em uma escola católica e eu acredito que a minha educação foi uma educação de qualidade. Na época de matricular a minha filha, eu busquei então uma escola católica. Achei que ali eu estaria oferecendo à minha filha o mesmo perfil e a mesma qualidade de educação que eu tive na minha época. No entanto, na minha época, o diretor da escola era um padre. E eu tive professores padres. Já na época da minha filha, todos, além de leigos, eram também progressistas. Os professores que não eram progressistas eram perseguidos. E a gente sabia disso por quê? Porque lá na escola, eu era o camarada que arrumava confusão. Eu era o camarada que ia, junto com outros pais, reclamar dos cartazes feministas que eram pregados nos corredores da escola. Reclamar dos trabalhos e tudo mais. Mas, para mim, eu entendia que aquilo ali era algo pontual e que a escola nada mais estava adotando uma onda. E que não havia, eu não entendia o projeto por trás daquilo. E minha filha era uma filha normal, cresceu uma filha tranquila e tal, senhor, bênção, não sei o quê, papai, aquele negócio todo. Quando de repente falou assim, a sua presença para mim é tóxica. O que me chamou a atenção foi a palavra tóxico, que é um termo utilizado pelas feministas. E aí eu me liguei no problema. Que enquanto eu estava ali achando que ela estava tendo uma boa educação, porque ela estava tendo boas notas em matemática, em português e não sei o quê, de forma muito sutil, estava fermentando dentro dela uma semente, que quando ela chegou lá nos seus 15 anos, o trem brotou e explodiu. Quando eu então comecei a investigar esse problema, e aqui eu quero fazer um adendo, o seguinte, nem todas as colegas dela de sala se tornaram feministas. Existe um detalhe aqui, que é muito importante que a gente traga, que é a questão da família. Eu não era casado com a mãe dela. Não era casado com a mãe dela. De modo que a família da minha filha era uma família desestruturada. E eu acredito que, talvez, se ela tivesse uma família estruturada, talvez o efeito ou os efeitos dessa doutrinação teriam sido menores. E talvez ela não tivesse se embrenhado de maneira tão forte, agarrado de maneira tão forte essa ideologia satânica. Mas o ponto que eu queria tocar aqui além da importância da família, também que nessa investigação eu descobri o seguinte, que dentro desse processo de modelo pedagógico, a partir de um cidadão chamado John Dewey, que foi um filósofo instrumentalista, discípulo de um outro cara chamado William Wallace, que fundou uma filosofia chamada
utilitarista, ele começou a enxergar a educação como o processo no qual a pessoa tem que aprender aquilo que for útil para ela. E isso eu percebi na minha faculdade, quando a gente tinha aula de filosofia do direito, ou alguma matéria mais abstrata, que meus colegas perguntavam, para que isso? Onde é que eu vou utilizar isso? Muitos colegas, ao formarem, falavam assim, gente, se vocês forem presos, podem me ligar que eu conheço um bom advogado. Porque eles não sabiam fazer uma peça. Então, para eles, a faculdade só servia para aquela atuação prática e não para poder enxergar o mundo de uma maneira diferente. Eles não conseguiam extrair do curso o fim último das coisas, que é a parte mais abstrata do conhecimento. Eles não conseguiam enxergar isso por conta desse modelo, um modelo que foi proposto por esse cidadão ateu marxista John Dewey. Esse problema veio para o Brasil através de um movimento aqui chamado de Nova Escola, capitaneado por Anísio de Oliveira e Cecília Meirelles. Nós retiramos do projeto pedagógico a parte transcendental. Nós retiramos do projeto pedagógico o ser, a formação do ser. E eu estou passando assim de forma muito rápida, mas assim, gente, tem material a rodo para que quem aqui tiver interesse em investigar possa encontrar os fundamentos de tudo isso que eu estou falando. Vou citar um livro aqui muito, muito interessante, eu acho que deveria ser um livro de cabeceira para todo pai que de fato quer educar o seu filho, chama Paideia, de um alemão chamado Werner Heidegger. Nele, ele trata da formação do homem grego, portanto, ele é uma investigação histórica de como os gregos tratavam a educação, e isso antes do advento do cristianismo, na educação. Então, ali a gente já percebia que quando os gregos queriam educar alguém, eles não pensavam na utilização prática daquilo que estava sendo ensinado, mas na formação de um ser humano que ia durar para a eternidade. Então, era a introdução do ser humano na eternidade da história. Então, quando um camarada, ele era valente para que o nome dele pudesse ser cantado e transformado em poesia e passado de gerações em gerações. Eles se espelhavam em heróis, Aquiles, Ulisses e outros tantos. De modo que quando eu peguei aquilo ali e comecei a me deparar, a confrontar com o projeto pedagógico que hoje as escolas oferecem, a doutrinação é só os frutos de uma árvore podre. Quando a gente fala em ideologia de gênero, feminismo, LGBT, essas coisas assim, isso é só o fruto, a árvore inteira está podre. Todo o projeto pedagógico está podre. O problema não está na doutrinação, está na retirada desse viés transcendental. Nós formamos pessoas para a eternidade. Nesse sentido, é impossível a gente falar em uma educação neutra. Ou a educação tem religião como sua base, em cima da qual todas as outras matérias vão ser estruturadas, ou a gente não vai ter uma educação. Então, a religião está na base de tudo. E não é, eu não estou falando aqui de você ter um momento devocional dentro do programa da escola. Não é isso. É você conseguir associar a literatura ao projeto de Deus, a matemática ao projeto de Deus, a qualquer outra matéria, biologia, história, geografia, ao projeto de Deus. E tem material bom para isso. Tem um casal lá do Piauí, chamado Lucas Evangelista e a esposa dele, Natália Evangelista. Quando eles compraram os direitos de um material dos Estados Unidos, e não apenas traduziram, mas também contextualizaram para a nossa realidade e acrescentaram algumas coisas. O material deles é excelente, vocês podem encontrar Lucas Evangelista e Natália Evangelista em qualquer lugar aí. Acabou meu tempo. Mas enfim, tem...
E eu descobri nesse processo a educação clássica. A educação clássica é justamente a tentativa de resgatar essa educação, esse projeto pedagógico que é anterior a essa pedagogia instrumentalista. Então, assim, quando a gente for falar de doutrinação, a gente não pode simplesmente tentar tirar essas ideologias, não. A gente tem que falar do projeto pedagógico sem Deus e do projeto pedagógico com Deus. É isso. É voltar a colocar Deus dentro dessa equação. Porque é isso que foi retirado e que está transformando a nossa sociedade nessa sociedade decadente que a gente vê hoje. E só para finalizar, e que a educação dela, ela não está aprendendo a física, ou a matemática, ou o português, só para poder fazer uma prova. Mas é para poder entender a criação de Deus, a realidade, é a criação de Deus. Então ela enxerga Deus em tudo que existe. É isso. Valeu, muito obrigado. Perfeito. Eu vou antecipando aqui. Olá, primeiro, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês e falando de um assunto que é muito caro para mim, que é a educação dos filhos, em especial o homeschooling. Eu peço que vocês ouçam com um pouco de paixão, né, sem uma audição acalorada, porque a complacência que eu separei, a Luciana cortou no tempo, então vou ter que ser um pouco mais direta. Então, eu sou a vilã da história. Então, homeschooling, né? O que é o homeschooling? Eu já adianto, não é home, não é feito somente em casa, e não é school, não é uma escola em casa. O nome é antagônico àquilo que é de fato. O homeschooling, em síntese, nada mais é que os pais conduzem a educação dos filhos. E parece até um pouco óbvio, né? Mas não é assim que acontece? Não é assim? E eu digo que não. Primeiro que nós passamos o dia inteiro ouvindo como a educação está sendo tirada dos pais. Como que os pais, de protagonista da educação dos filhos, passaram a mero espectadores. Eu falo por mim, eu vim de uma família muito carente, eu sou a mais velha de 6 filhos, e achava que a minha função nesse mundo era simplesmente cumprir o ciclo, né? Família estruturada, emprego ruim, né? Baixa educação. Foi quando eu conheci o homeschooling. E foi uma ruptura de paradigma para mim. Eu me converti, né? E em algum momento da minha conversão, há 15 anos atrás, eu conheci o homeschool. Então eu entendi, eu posso, né? Eu posso quebrar esse ciclo de vício. Eu posso dar uma perspectiva diferente para os meus filhos. Mas eu tinha 16 anos, isso era teórico. Então eu me casei e hoje eu tenho 5 filhos, todos do mesmo pai, né? Todos planejados, todos educados. Não são crianças aleatórias, são crianças que estão recebendo um direcionamento como Deus nos permite fazer. E o homeschooling foi essa peça-chave. Eu acho que se nós formos falar de exemplo de escola, de bullying, de agressão, de ideologia, de tudo que a escola ultimamente se tornou, vamos ficar aqui o dia inteiro, né? Então, e não apenas por isso. Agora eu peço que não tenham paixão para ouvir, porque o sistema escolar imposto pelo MEC hoje, ele é totalmente oposto àquilo que se espera o mínimo da educação. Na nossa Constituição, que me perdoe o pessoal de direito, que também não nos diz muita coisa, diz que a função da escola é formar um cidadão. Vocês estão vendo cidadãos sendo formados pela escola? Que é formar um profissional. Vocês já tentaram contratar um profissional ultimamente? Eu acho que sofreram, né? E pior, formar uma pessoa completa. A escola hoje, particular, pública, cristã, confessional, laica, seja o que for, não faz. Porque é todo um sistema. Nós estamos tristemente presos a um sistema que é feito para destruir crianças. É feito para destruir famílias. Hoje eu tenho como falaram, né? Eu tenho um grupo de alunos que a minha proposta é apresentar educação liberal. Não liberal de libertinagem, mas liberal de liberdade. Como o Irinaldo bem falou,
O homem antigo, ele era formado, ele era educado para a liberdade, ser livre, não ter amarras que o prendesse. Hoje, a gente só tem amarra. É a amarra sexual, é a amarra ideológica, é a amarra da desestrutura familiar. Então, hoje a gente forma um homem, antigamente formava um homem para ser livre e ele era um bom cidadão, ele era um bom profissional. Hoje você forma um homem para qualquer coisa e ele não é uma coisa nem nada. Como o Diego bem falou, nós somos cidadãos bem sem perspectiva. Né? Então, nós estamos presos a todo um sistema que nos condena a ser errados. Né? A não termos nenhuma perspectiva de vida e de futuro. E esse ciclo não vai ser rompido pela escola. Hoje a escola é incapaz de romper esse ciclo, porque ela é parte dele. Temos muitos professores aqui, eu ouvi, fiquei muito feliz. Alguns são os meus professores. E se você pensar quem era seu bom aluno, quem é seu bom aluno na escola, formula aí um rostinho. E eu tenho certeza que esse aluno é aquele que a família estava presente. Então, o fator decisivo pode aumentar o salário de professor, pode melhorar o ambiente, pode colocar a escola trilingue, porque vai ser analfabeto em 3 idiomas diferentes. Não é isso. A educação dos seus filhos vai mudar quando os pais interferirem diretamente nela. E é isso que é o homeschooling. Pode ser o próprio pai orientando a educação, pode contratar tutores, pode ser um ensino comunitário que hoje acontece, e acontece muito bem, inclusive em Belo Horizonte, temos grupos assim, muito felizes. Mas, se não tiver a família ali presente, a gente não vai conseguir sucesso algum, né? E, antigamente, tínhamos pouquíssimas escolas. Esse negócio de escola para todo mundo é algo recente. E eu não estou aqui, né, querendo destruir todas as escolas, não é isso, né? A gente sabe que não é isso. Mas tínhamos poucas escolas e tínhamos pessoas educadas. Hoje nós temos muitas escolas e educação é uma exceção. E hoje, inclusive, a gente consegue ver pessoas, me perdoe a caricatura, mas às vezes de terno e gravata, com ensino superior, que hoje não é mais sinônimo de conhecimento superior, né? Não é nem mais um curso técnico, porque nem a técnica não tem mais, não tem a filosofia. Eu realmente não sei o que a gente tem ainda, né, para falar a verdade. Mas, enfim, que por mais que sustente a aparência de boa educação, esqueceu os pormenores daquilo que é a educação, né? A educação do intelecto. Eu não preciso nem citar dados, porque você já deve ter visto. 92% de analfabeto no ensino superior. 80% não faz cálculos básicos de matemática. 80% já sofreu bullying na escola. E isso só pode ser mudado com a ação dos pais. E a Charlotte Manson, uma educadora americana, ela diz que o homeschooling, ele educa 2 gerações. Porque nós nos educamos para ensinar nossos próprios filhos. Né? Ele não apenas educa, ele salva 2 gerações. Então, assim, e assim a gente vai colocando certas questões. Eu nem comecei meu PowerPoint. Cadê o Cleves? Perdi. Então, vai prosseguir. Oi? Tá vendo? Não sou eu. Meu tempo aí. Então, só para vocês terem uma ideia, que na pandemia aconteceu um evento muito interessante. Mais uma vez, não estou dizendo que a pandemia foi uma coisa boa, todo mundo está sabendo disso, né? Mas aconteceu uma coisa muito interessante, que pela primeira vez, uma parte considerável dos pais olharam a primeira vez o que os filhos estavam estudando. E aconteceu uma coisa muito interessante na pandemia, que a gente ouvia, né, muitas reclamações dos pais, quando as escolas foram suspensas, que você não ouvia assim, mas a educação do meu filho vai ficar defasada. Mas você ouvia, onde que eu vou deixar meus filhos para eu trabalhar? A escola hoje, infelizmente, é um depósito de crianças. E eu tenho um amigo professor que ele falou assim comigo, não é para você olhar a bolsa do seu filho e ver se o caderno está em dia. Não é para você olhar a bolsa do seu filho e ver se está tudo ali. É para você ver se não tem uma faca ali dentro. É para você ver se ali não tem uma ameaça de morte. Infelizmente, a maioria das escolas públicas, é nesse nível que nós estamos. Então, para vocês terem alguns dados, bem rápido. Não sou eu, vocês estão vendo. Ou sou eu? Aponto para onde? Para cima?
Alguns dados do homeschooling no mundo, nos Estados Unidos, 5% das crianças americanas estão estudando em casa, em média. Elas têm maior acesso à literatura de qualidade. Algumas personalidades que foram homeschooling, Albert Einstein, Thomas Edison, Thomas Jefferson, que não está aqui, Lewis e Tolkien. Tolkien não foi, ele não apenas teve uma parte da sua vida que ele estudou em casa, ele foi apenas matriculado quando sua mãe morreu, como que ele, conhecido como um dos maiores linguistas que já existiram, aprendeu a linguagem de sua própria mãe. Ela que o alfabetizou, ela o ensinou botânica. Maior envolvimento social, maior estabilidade emocional, maior contemplação na profissão que escolheram, amizades duradouras, porque não é imposta por critérios aleatórios, mais atividades extracurriculares, maior acesso à educação personalizada, cresce principalmente entre hispânicos e negros, que também é algo que contempla as faixas mais pobres. A gente estava conversando com um grupo de amigas, tinha um grupo de mães, aí falamos, tal escola e tal, mensalidade tá quanto? Ela, meu Deus, eu preciso muito educar em casa. É uma necessidade para mim, porque aqui é 5 cabeças, né? Ela também era. Então, assim, não é algo de elite, ao contrário, né? Quem é de elite, se quiser, matricula numa escola cara, né? Que vai poupar as crianças de algumas coisas, não tudo. Mas o homeschooling, ele atinge as classes baixas e contempla muitas vezes maior desenvolvimento intelectual, maior gosto pelos estudos, maior estrutura familiar, maior autoconfiança. No Brasil, a ANED estima que nós temos 35 mil famílias praticantes, o que eu acho que são números bem superestimados. Hoje, pelo menos que eu acompanho, né, nos eventos de homeschooling, são eventos que sempre lotam, né? Eu realmente creio que esse número está muito baixo do que é hoje em dia. Aqui só vou resumir, né? Os livros nos Estados Unidos direcionados ao homeschooling possuem maior complexidade e um conteúdo mais avançado que os direcionados, os que são feitos para a escola. Outra coisa é que em competições, os homeschoolers se destacam muitas vezes. Por exemplo, há competições onde tem 2% de homeschooling, porém eles são 14% dos finalistas. No Brasil eu já falei um pouquinho, né? Vou pular. Compararam muito com o homeschooling na pandemia, e aquilo não foi um homeschooling, né? Foi uma educação imposta e disfuncional para as famílias que foram pegas despreparadas. Eu amo essa tirinha. Aqui, para uma seleção justa, todos devem fazer a mesma prova. Por favor, subam na árvore. Nessa tirinha. Aqui eu vou falar um pouquinho porque há uma crítica extremamente justa e moral e, como muitos falaram, a educação, ela necessita de intimidade, ela necessita de ser personalizada, ela precisa de convivência, coisas que o professor, pela sua própria limitação, ele é incapaz de fazer. O compromisso da mãe não termina no final do ano letivo. Então, o professor, por melhor que ele seja, aquilo ali para ele é um dia de trabalho. Para muitos, são uma missão. Mesmo assim, uma mãe não conclui seu trabalho com o filho ao acabar o ensino médio, né? Ao contrário, muitas vezes até é onde começa assim, a parte mais difícil. Então, no Brasil, esses dados são precários, mas alguns poucos estudos, e principalmente municipais, algumas coletas de dados, mostram que a família é a principal denunciadora dos abusos que acontecem. E na maioria dos casos são outros familiares, alguns são as próprias mães. A origem das denúncias também, na cidade de comarca interior de Minas. Disque 100, cartório, conselho, aí lá tem o CREAS, tem a avó, tias, mães. Nesse estudo aqui a escola nem entrou, né? Então eles falam que só a escola salva a criança do abuso. Nessa coleta de dados aqui nem entrou. Aqui também é um pequeno estudo onde informa que a mãe, quando a criança sofreu um abuso do padrasto, ela tem um processo de aceitação, mas ela também é responsável pela denúncia. Enfim, então, eu vos convido, né? Eu vos convido a assumir a formação intelectual dos seus filhos, né? Temos uma geração de crianças, de pessoas burras, de pessoas incapazes, desculpa a palavra, mas pessoas que são burras, né? A gente não consegue conversar, a gente não consegue dialogar. Hoje um acesso à rede social é um show de horrores. Você leu ali, você fica totalmente assustado. Eu não falo só de erros gramaticais, porque isso a gente conserta. Mas quando o erro é também moral, né? É de linguagem no sentido de você não consegue nem compreender o mínimo da mensagem,
Isso te destrói. Como a verdade, a adequação do intelecto ao objeto, como diz o próprio Diego. Se você, o intelecto está deficiente, você não consegue enxergar a verdade. E a formação moral. Não adianta você apresentar estudos se tem uma deficiência moral ali. E por último, eu acho que isso não vai assustar ninguém, é a educação religiosa. Porque sem uma perspectiva que vai além dali, da sua realidade, do imanente, né, que vai para o transcendente, em algum momento você vai ter uma crise e aquilo não vai te sustentar. Por fim, a finalidade da educação dos seus filhos, da sua educação, tem que ser a formação integral do seu filho. Como o professor falou, não confundir com tempo integral. Desconfie de toda proposta educacional que tire seu filho de casa por muito tempo. Não, aquela escola é ótima, maravilhosa, me devolve meu filho 20 horas de adiantado, só dormir. Parece bom, mas não é bom, né? Enquanto você está no seu celular, rolando a tela, assistindo os stories da vida alheia, há pessoas cujo maior empreendimento é destruir a sua família, né? Enquanto você está ali repetindo aquela série para passar o tédio, há pessoas ali empenhadas, financiadas, motivadas a destruir a sua família, né? Chesterton diz que a família é a fábrica da humanidade. É na família que as crianças se desenvolvem, que elas caminham, que elas crescem, que elas conseguem uma perspectiva. É a família amorosa e interessada que é capaz de educar uma criança com auxílio ou não de uma escola. Então, caminhando para o fim, e essa convivência humana também é proporcionada pelos próprios pais. Os pais são capazes de proporcionar uma convivência humana de qualidade para os filhos. Aí vem aí, né? Hoje, no Brasil, por exemplo, a direita e a esquerda concordam que a escola não está boa. Né? Eu acho que é a única coisa que talvez nós concordamos. Embora a resposta que nós propomos é divergente. Mas você fala com o esquerdista, a escola não tá boa, a escola não tá boa. Precisa pagar mais os professores, né? Precisa pagar mais para sindicato, né? Precisa reformar uma sala. Não, não é isso. Mas nós temos que pensar a socialização da criança, né? Vai muito mais além disso. Eu, por exemplo, tenho um filho e eu senti que ele já tinha 8 anos, e eu senti que a convivência dele era muito com crianças menorzinhas. Então, em vez dele avançar, ele estava retrocedendo um pouco. Então, eu procurei um grupo de crianças maiores, de rapazes maiores, que ele pudesse conviver e sanado. Uma mãe me confidenciou que, assim, olha, eu estou preocupada com a minha filha, porque ela só convive com gente grande, com adultos, então ela tem uma subserviência muito grande a outras crianças. Ela procurou um grupo religioso que também foi sanado. A família é totalmente capaz, buscando outros recursos, de sanar essa necessidade da criança. E caminhando para o fim novamente, o motivo da educação das crianças, da nossa vida, do nosso propósito, não pode ser a subsistência. Comer, dormir, né? Somos mais que animais que come, defeca, abana o rabo e dorme. Somos muito mais que isso. É quando a gente olha para um desígnio maior que nós mesmos, que nós olhamos para Deus, que nós buscamos uma coisa maior para nossos filhos, é que nossa existência se justifica. Então, eduquemos nossos filhos nesse sentido. Eu compreendo muito bem todas as famílias que não conseguem fazer homeschooling. Eu sei que não é a realidade de todos, mas eu não compreendo a família que não abre a mochila do filho. Eu não compreendo a família que não vai no professor. Minha incompreensão é essa, né? Eu não compreendo a família que não sabe o que o filho faz na escola. Então, eu sou da Associação de Família de Minas e as nossas portas estão abertas para ajudar, né, explanar um pouco esse assunto que nós tivemos pouco tempo. E eu gostaria de finalizar com um parágrafo bem breve, que é muito importante para mim informar na minha educação. Tudo em volta induz à loucura, ao infantilismo, à exasperação imaginativa. Contra isso, o estudo não basta. Tomem a consciência da infecção moral e lutem. Lutem pelo seu equilíbrio, pela sua maturidade, pela sua lucidez. Tenha a normalidade, a sanidade, a centralidade da psique como ideal. Prometa a vocês mesmos ser personalidades fortes, bem estruturadas, serenas no meio da tempestade, prontas para vencer todos os obstáculos com a ajuda de Deus e de mais ninguém. Prometa ser e não apenas pedir, obter, sentir e desfrutar. Do meu professor Olavo de Carvalho.
Boa tarde a todos. Eu sou Bianca Weisberg, eu sou uma das coordenadoras do Mães Direitas e sou mãe em tempo integral hoje de 3 filhos. E eu vou falar sobre o after schooling. É interessante porque ele seria talvez o meio termo aqui de nós 3. O nome do nosso bloco é o protagonismo dos pais na educação dos filhos. Eu acho que é uma unanimidade que todo mundo que está aqui quer ter esse protagonismo, ou já tem e quer melhorar, né? Quer se aprofundar, ou quer resgatar. O Mães Direitas, um dos motes do Mães Direitas é resgatar esse protagonismo na educação dos filhos. Todo mundo reclama que nós acordamos tarde, que nós, né, deixamos isso acontecer, deixamos. Olhar para trás, nesse momento, não ajuda, não leva a muita coisa. A gente precisa olhar para frente. Para a gente fazer uma maratona, a gente precisa começar a dar o primeiro passo, correr 100 metros. E não sei se a gente está nos 100 metros, talvez não estamos ainda no 42º quilômetro da maratona, mas estamos chegando no meio do caminho. Desde o início do congresso hoje, nós fomos levados, o conhecimento liberta, a gente foi aprendendo como é que a gente chegou até aqui. Isso é muito importante, até para a gente entender contra o que a gente está lutando, porque estamos lutando contra várias coisas. E para a gente saber do que a gente precisa lutar e resgatar, a gente precisa tentar entender o que está acontecendo. Então, a gente viu muitos problemas, e aí a vontade, pelo menos eu fico olhando isso, eu pensei, meu Deus, não tem saída, não tem o que fazer, a vontade de desistir. Então, eu vou tirar meus filhos da escola, vou fazer homeschooling, mas eu posso fazer homeschooling? Eu tenho essa condição, porque, infelizmente, não é a realidade de muitos pais. No Mães Direitas, a gente recebe muitas mães com muitas realidades diferentes, e a gente sempre gosta de apresentar, de mostrar o problema, porque às vezes elas chegam para a gente sem muitas vezes entender o que está acontecendo. Elas se sentem incomodadas, elas sabem que tem alguma coisa errada, mas elas não conseguem nominar, elas não conseguem entender, até porque quando elas às vezes tentam conversar com alguém, a pessoa diz assim, é assim mesmo, o mundo é outro, os tempos são outros. E aí a gente tem uma enxurrada de pessoas que falam, a mídia, todo mundo fala isso pra gente, e a gente fala assim, eu tô errada mesmo, né? Ou eu sou preconceituosa, eu sou errada. Eles têm mais dificuldade. E pegar aquela matéria 15 minutos por dia e trabalhar com ele, essa matéria. Ou se seu filho, né, não tem nenhuma dificuldade assim maior, você pode pegar alguma matéria que ele tem mais interesse e aprofundar esse interesse nessa matéria. Às vezes não é uma matéria específica, às vezes é um tema, aviação, né, o menino, aviação, ou carrinho, ou carros, como é que constrói carros, ou qualquer outra. Agora eu pensei que eu sou, né? Fala, meninos gostam de carrinho, né? Mas pode ser meninas também. Mas, enfim, pegar alguma coisa que seu filho tem mais facilidade, tem mais interesse, fazer alguma coisa extra. Eu acho que, assim, se for para o lado, qualquer um do lado, ou da dificuldade, ou até de aprofundar em algum assunto, a gente pode ir até a escola e pedir ajuda para os professores, apesar de tudo que a gente viu aqui, né? Do que está acontecendo com o MEC. Eu sempre gosto de acreditar que, inicialmente, a escola não é a nossa inimiga. Eu gosto de acreditar que tem os problemas da escola, a gente sabe, a gente tem que reclamar. Eu sou mãe chata, que eu estou sempre na escola, mas eu parto do pressuposto, até se eu quero que a escola mude, se eu chegar com os 2 pés na porta, eu vou me afastar da escola, eu vou fazer com que a escola se afaste de mim. E talvez não escute os meus argumentos. Então, se eu me aproximar da escola de uma forma assertiva, né, e tentar pontuar com bons argumentos, calmamente, quem sabe a escola consiga escutar um pouco o meu contraponto e pare e pense e, de repente, mude alguma coisa. Esse também é uma das premissas, a gente começar dentro de casa. Acho que foi a Ana Paula que falou disso, né? Ela começou do macro para o micro, a gente começa do micro para o macro. Né? Então, assim, eu fazendo o after schooling com os meus filhos, eu mudando a cabeça dos meus filhos vão chegar na escola e vão apresentar esse contraponto, às vezes, para o professor. Vão se sentir seguros para o professor, né? Eu falar do que a Luciana falou aqui com o professor Adriano das questões do meio ambiente e colocar um dado errado, quem sabe um dos meninos levante a mão e fale, professora, mas eu vi isso, isso e isso. E aí a professora, pelo menos, ela vai ter que parar e pensar e arrumar um argumento melhor. Eu acho que isso já é um ganho também, já começa a mudar. Ou da próxima vez, ela vai ver, depois da 5ª vez que o menino levantar a mão e colocar um argumento um pouquinho inesperado para o professor,
às vezes ele nem vai colocar um argumento, o professor vai mudar o foco do negócio e vai mudar o ponto de vista dele. Então, eu acho que a gente tem que tentar trazer a escola para perto da gente. E a gente só vai conseguir isso se a gente chegar até a escola assertivamente, com bons argumentos. Isso a gente vai. Então, às vezes você fala, olha, eu estou querendo melhorar meu filho, eu estou querendo que meu filho aprenda mais. Professora, que material você indica? É claro que a gente tem que olhar o material, ver o que ela indica. Mas pode ser o início. E a professora pode ficar feliz de ver que tem um filho, um aluno mais dedicado, uma mãe. A professora também gosta desse apoio, porque é uma queixa dos professores também, que os pais, muitas vezes, largam tudo na mão deles. Então, o professor pode gostar dessa parceria também. Então, a escola não é a nossa inimiga. Né? Você pode fazer isso, você pode começar com 15 minutos, você pode fazer uma atividade extra, você pode dar um tempo, não é aquela coisa maçante, não é uma aula particular. Na verdade, o after schooling não é uma aula particular. E o after schooling, ele inclui também tudo que já foi falado, dos pais abrirem a mochila do filho, dos pais olharem o caderno, mas não é simplesmente olhar e ver se não tem orelha de burro, se a letra está bonita, não é só isso. É perguntar para o filho, é conversar com o filho. Eu trabalho o dia inteiro, eu saio às 8 e chego em casa às 6, só vou chegar ver meu filho à noite. Tudo bem, gente, mas assim, você pode fazer uma ligação para o seu filho no meio do dia. Você pode ligar para o seu filho, você não precisa estar presente, você pode ligar e perguntar, como é que foi o seu dia? Quanto que dura uma ligação para perguntar, né? 10 minutinhos. Pergunta, como é que foi seu dia na escola hoje? Da mesma forma que a Ana Paula falou, que ela leva e busca, às vezes o pai não pode levar e buscar. Então, assim, liga para o seu filho, pergunta. Chega em casa à noite, como ela falou assim, todo mundo mexe no celular. Pega o livro didático do seu filho, não precisa pegar todos os livros didáticos e ler numa noite inteira. Pega um livro didático e divide em 3, 4 noites, porque também ninguém vai ler o livro didático da primeira até a última. Você vai olhar os títulos, aí um título que é um pouco mais polêmico, você vai olhar o que está escrito, e anota, e depois você conversa com o seu filho. Porque falta, o que todo mundo está reclamando aqui também, é que falta o contraponto. Falta um outro ponto de vista. Quando ele fala os dados do meio ambiente, lá que o agronegócio está acabando com o mundo, falta alguém levantar a mão e dizer que o agronegócio está segurando esse país nesse momento. Então, falta isso. Mas para uma criança ou para um adolescente poder falar esse tipo de coisa, ele precisa saber disso. E precisa ter um argumento um pouquinho melhor do que só falar isso, porque senão o professor vai massacrar o menino. Então, eu acho que falar o protagonismo dos pais na educação é começar pequeno, é começar aos poucos. E todo mundo consegue, só do fato de estar todo mundo aqui um sábado, né? Passando o dia aqui, deixando de estar, às vezes, com seus filhos, né? Que seria o dia que pode ficar com seus filhos. Mas é uma forma também de, mais para frente, estar com seus filhos, de poder se aproximar dos seus filhos. Então, eu acho que o after schooling talvez seja o início, o começo de quem quer fazer a diferença, quem quer fazer a mudança. E os filhos certamente vão agradecer, e faz diferença. Eu vejo que faz diferença quando você está mais próximo do seu filho, quando você sabe o que está acontecendo, porque a gente conversa, tem mães que chegam, nossa, eu não sei o que aconteceu, é que eu vi que a prova estava assim, a pessoa não está acompanhando o que está acontecendo. Mas dá para acompanhar. É cansativo, gente. Também não vou mentir que é fácil, não é fácil. Não é fácil você chegar de noite cansada de um dia do trabalho, ter que abrir o material didático do filho, ou ter que ver caderno, mas faz parte, a gente escolheu ser pai e mãe, acho que isso faz parte do nosso papel, né? E a gente faz isso por amor também, não é só sacrifício, é amor, é sentimento. Então, eu queria agradecer a presença de todos, né, o convite mais uma vez, e que todo mundo resgate esse protagonismo, que todo mundo seja o protagonista da vida dos seus filhos, porque se a gente não for, certamente outra pessoa vai ser. E aí a gente não tem mais controle da situação. Quem será esse novo protagonista? Então, é uma escolha. Muito obrigada.